E aí, gente, tudo bem? Dando continuidade aí para as atividades do PET número 2. O dessa semana a gente vai encerrar a matéria de Brasil na República Velha. O último assunto aí para a gente tratar nessa aula vai ser sobre os direitos da mulher nesse período do Brasil republicano, pelo menos entre a República Velha e o início da Era Vargas. Bom, as mulheres sempre foram excluídas do processo de participação política aqui no Brasil, desde o momento que o Brasil se torna independente, passando toda a fase do Império, então, e o início da República também. Isso porque a mulher sempre foi enxergada como submissa ao marido. Ela estava dentro de um sistema que a gente chama de patriarcado, onde só os homens mandam, só os homens são responsáveis pelo provento da casa, só os homens devem ter participação política. Isso começa a ser alterado no início do século XIX, quando a mulher gradualmente vai sendo inserida, então, no mercado de trabalho. Porém, no início do século XX é ainda o momento que ainda se vivia a República Oligárquica aqui no Brasil, então ainda se pensava no chefe de família, aquele coronel, aquele fazendeiro mandando na casa. Por mais que as mulheres já estivessem trabalhando naquele período, não havia uma participação maciça econômica da mulher nessas famílias. Isso começa a ser alterado, então, conforme as mulheres vão estudando cada vez mais, se formando cada vez mais e ocupando postos de trabalhos que são mais relevantes. Então, graças a isso, surgiu o movimento sufragista. As mulheres começaram a se organizar, mulheres que eram letradas, estudadas, começaram então a manifestar a partir da década de 1920 para obterem seus direitos políticos. Só em 1932 que, de fato, as mulheres conseguiram obter isso com o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, vai ser o primeiro a liberar o voto feminino. Porém, ainda havia, só foi permitido isso, e de forma facultativa às mulheres. Já era um avanço, já era uma vitória, porém, a maioria das mulheres ainda não participava, porque esse movimento das sufragistas era um movimento extremamente conservador, era feito por famílias, por mulheres de famílias bem de vida, vamos assim dizer, enquanto a maioria das mulheres aqui do Brasil ainda eram analfabetas, não tinham acesso ao conhecimento. Então, por conta disso, a participação da mulher foi muito restrita ainda nesse momento. O sufrágio feminino é colocado na Constituição de 32 e ratificado a partir de 1934, quando então começa de fato o governo constitucional de Getúlio Vargas. Bom, já em 33, algumas mulheres começam a ganhar algum destaque. Nas primeiras eleições, várias mulheres ocupam a bancada de deputados e algumas como prefeitas em cidades importantes do Brasil. Só que ainda não estava assegurado alguns direitos, por exemplo, o direito à licença maternidade, por exemplo, isso é uma coisa que precisou ser conversada ainda a partir de 1934. Esse tratamento preferencial das mulheres, assim, quanto a alguns direitos trabalhistas, isso foi sendo construído com o passar do tempo. Na Constituição de 1946, que é após a democratização depois da ditadura Vargas, houve, houve uma manutenção, então, na mesma posição da mulher ali, como figura importante para a eleição, já que ela era uma cidadã, ela já estava contribuindo maciçamente economicamente para o Brasil, sendo que várias mulheres
já eram vistas como chefes de família, elas sustentavam sozinhas as suas famílias, e a partir disso estendeu-se a obrigatoriedade do voto para as mulheres também. Até então, só os homens eram obrigados a votar, e a mulher é visto como algo facultativo. A partir de 1946, todas as mulheres puderam votar nas eleições. Por que antes era considerado optativo para a mulher e depois passou a ser obrigatório? Uma vez que ele é optativo para as mulheres, muitas mulheres preferiam não se envolver no assunto de política, principalmente porque a maioria era um grupo de mulheres analfabetas, que não entendiam o que estava se passando ali, qual era a importância daquele processo. Lembrando que eram as primeiras eleições que aconteciam voto secreto e tudo mais, ou seja, era tudo muito novo ainda para as pessoas. As mulheres que lideraram o movimento sufragista eram mulheres que já tinham conhecimento bem maior, que sabiam o que estavam fazendo. Por isso a luta delas para o voto também fosse estendido de forma obrigatória para todas as mulheres. Essa questão do voto ser obrigatório ou não é um negócio que gera controvérsia até hoje no Brasil, o fato do voto ser uma coisa obrigatória. O fato dele ser obrigatório gera um debate em torno de um sentido, de que muitas vezes, por ser obrigatório, a pessoa está indo lá votar por votar. Ela não reflete sobre a importância do ato de votar, a importância do voto. Isso é um assunto legal para já começar a conversar com vocês, porque provavelmente na próxima eleição presidencial vocês já vão estar com idade para poder votarem. Se não tiverem completado 18 anos, o voto vai ser opcional ainda para vocês. Mas se já tiverem completado, será obrigatório. Então, muita gente vai lá votar por votar, porque é obrigatório, porque tem que votar. E votam de qualquer jeito, em qualquer pessoa, de qualquer forma. O voto que fosse facultativo, ele só contaria com os votos das pessoas que realmente querem votar. Algumas pessoas argumentam, e é um argumento também válido, que se o voto fosse facultativo, também várias pessoas poderiam vender mais seus votos, ou seja, a compra de votos, a manipulação de votos nas eleições seria maior até. Então, existe esse debate até hoje em dia, as autoridades não sabem se posicionar, para nos Estados Unidos é facultativo, não é obrigatório. São vários dias de eleição, países como Canadá, França, idem. Só que a participação nesses países é maior de uma população. Sim, elas são mais engajadas politicamente. Aqui no Brasil, não. O voto é obrigatório, ou seja, um grupo de 140 milhões de pessoas é obrigado a votar, mas muitas votam sem consciência, sem engajamento algum. Em 1946 também foi estendida a chamada igualdade de direito das mulheres perante a lei, ou seja, elas passam a ter os mesmos direitos que os homens em relação, seja qualquer sexo que tenham, qualquer religião que tenham, homens e mulheres são vistos, enfim, como cidadãos. Até então, a mulher não era considerada uma cidadã, já que ela não tinha contribuição plena para a cidadania. A partir do momento que ela passa a englobar todo o processo de cidadania, de participação política, ela passa a ser vista, então, como de fato cidadã. Certinho, gente. A matéria dessa semana é uma matéria curtinha. Se eu soubesse, a gente tinha até emendado ela com o vídeo da semana passada, feito um vídeo um pouquinho maior, já falando dos dois assuntos, porque eu não entendi porque o PET está prolongando tanto nesses assuntos do Brasil republicano. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, que continue ajudando. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, tá? Vale destacar que do 9º ano ainda é a turma que mais tem entregado as atividades para mim, mas eu tenho notado que muitos alunos que estavam entregando no PET 1 pararam de entregar no PET 2. É para continuar meus batidas, gente, porque se
deixar de fazer na volta das aulas presenciais, você vai ter que fazer tudo, botar tudo isso em dia, tá? Espero que vocês estejam bem, vou me despedindo aqui de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo ou perguntar no pessoal que eu respondo o mais rápido possível. As atividades eu estou corrigindo, se eu não entregar tudo até terça-feira, no mais tardar, quarta-feira, eu já entrego tudo para vocês já corrigido. Certinho, gente? Então, um abraço para todos e até